Um mês, né, irmãos? Estamos mais um mês, cumprimentar os irmãos que nos assistem. Estamos mais um mês vencendo em Cristo Jesus, amém? Mais um mês de Santa Ceia do Senhor, né? Mais um mês que estamos aí, aleluia, Jesus, participando do corpo e do sangue do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Sem perca de tempo, já estamos atrasados, aleluia, Jesus. Livro de Efésios, aleluia, Jesus, capítulo 4. Lá a partir do versículo 30, Efésios 4, a partir do versículo 30, para nós meditarmos nesta noite, aleluia, Jesus, porque é para a honra e para a glória do Senhor. Ministério dá trabalho, ministério tem luta, tem provação, tem confusão, é complicado, irmãos, é complicado, e é por isso que eu falei para o diácono Roberto, por isso que o Senhor me deu essa palavra, porque o Senhor nunca se engana, né, irmão? O Senhor nunca se engana. Efésios 4, a partir do versículo 30, o Senhor nunca se engana, quando Ele me dá uma palavra, aleluia, Jesus, é para a honra e para a glória dEle, aleluia, Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos sair da zona de conforto, para que nós possamos fazer, aleluia, Jesus, a obra, né? Eu vou pedir para o diácono Jimenez, depois do culto, conversar com o irmão Chayan, com o irmão Charles, com o irmão Ari, com o irmão Roberto e com o irmão José. Depois do culto, o irmão se leva eles lá na salinha e conversa com eles aquele assunto que nós conversamos, amém? Aleluia, vamos colocar ordem, vamos colocar nome nas coisas, amém? Aleluia, quem achou a palavra do Senhor diz amém? Efésios capítulo 4, versículo 30, para nós meditarmos, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você viu, irmã Neuza, como o Senhor não se engana, jamais o Senhor me dá uma palavra, aleluia, Jesus, fora um texto, fora do contexto, amém? Vamos orar, aleluia, Jesus, para que o Senhor nos dê graça. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, eis tua palavra, vem de encontro, Pai querido, Espírito Santo, nos dá direção no teu Espírito, assim eu te peço, em nome de Jesus. Bate uma salva de palmas e toma teu assento, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando Efésios, o livro de Efésios fala, aleluia, Jesus, para que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, o qual foi selado para o dia da redenção. Muitas das vezes nós não conseguimos compreender, irmãos, que atitudes nossas, aleluia, Jesus, ou muitas das vezes faltas de atitude, aleluia, Jesus, elas entristecem o Espírito Santo. Porque nós, aleluia, somos falhos, miseráveis, somos pecadores. Mas o Senhor, aleluia, Jesus, Ele nos conhece no íntimo, no oculto, no escondido, Ele sabe de todas as coisas. E o Senhor tem nos dado, aleluia, Jesus, direção. O Senhor tem falado conosco. O Senhor tem, aleluia, nos ensinado. Como eu disse para o diácono Roberto, crianças são essas aí, irmãos. Crianças são esses pequenos aí, até 12, 13 anos para baixo, aí são crianças. Esses sim. Adultos, eles precisam, aleluia, Jesus, se comportar como adultos. Eles precisam andar como pessoas adultas. Eles têm que, aleluia, agir como pessoas adultas. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes não é isso que nós vemos. Hoje é dia de culto de Santa Ceia. E vocês sabem, culto de Santa Ceia é dia culto de correção. É culto, aleluia, Jesus, de chamar a consciência, chamar para a luz o que está nas trevas, para que as pessoas possam compreender. E muitas das vezes as nossas atitudes, muitas das vezes as nossas, aleluia, Jesus, tomada de decisões, elas entristecem o Espírito Santo. Porque como, aleluia, Jesus, nós olhamos muitas das vezes para a nossa, e a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, o qual foi selado, aleluia, Jesus, em mim e em você. Mas quando o Espírito Santo foi selado em nós, irmão, aleluia, Jesus, ele foi selado para nos dar direção, para que eu e você possamos compreender o trabalhar, o mover do Espírito Santo. E o mover, o trabalhar do Espírito Santo, ele não é na carne. O mover, o trabalhar do Espírito Santo não é no meu e no teu querer. O mover do Espírito Santo não é do jeito que nós queremos. O mover do Espírito Santo é da forma e do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor determinou.
E muitas das vezes as pessoas levam as coisas, aleluia, como se fosse de qualquer forma. E o Senhor, Ele não trabalha assim. O Senhor trabalha dentro da obediência, dentro da caminhada. O Senhor trabalha dentro da ordem, dentro da decência. Eu estava em casa, hoje eu escutei essa palavra mais 5 vezes de lugar diferente. E eu não sabia o porquê. Mas você sabe do que nós estamos tratando esta noite? Sabe do que nós vamos tratar? Vamos tratar de raiz de amargura. Porque as pessoas, elas guardam no coração as coisas, irmão, e se transformam em raiz de amargura. Porque não tem perdão, porque não tem, aleluia, o entendimento. Porque a pessoa, aleluia, Jesus, ela não entende que quando você guarda alguma coisa dentro do teu coração, quem está apodrecendo é você. A Bíblia diz que quando eu e você temos algo, um dos maiores erros que eu tenho visto nesses meus anos de ministério, eu orientei o irmão Roberto, eu oriento os irmãos, eu ensino os irmãos. Você tem algo contra teu irmão, a Bíblia nos ensina que você deixa a tua oferta no altar e vai lá e se reconcilie com o teu irmão. Porque se você não fizer isso, a raiz de amargura está te comendo e nem a tua oferta está sendo aceita, diz a palavra de Deus. Porque a falta, aleluia, Jesus, de liberar o perdão, essa que transforma em raiz de amargura. Por isso que quando nós lemos, aleluia, no 31, diz assim: toda amargura, ira, cólera, gritaria, é o que causa isso. Porque Ana estava amargurada quando ela chorava e queria um filho, Diácono Jimenez. Ela queria ter um filho, um homem, pedia para Deus, e ela não tinha. E muitas das vezes as lutas, as provações, as necessidades, elas causam, aleluia, Jesus, raiz de amargura no coração. Muitas das vezes a pessoa não vê que ela está ficando amargurada. Muitas das vezes ela não vê que tem um problema dela dentro de casa, e ela começa a trazer para a igreja, ela traz para a família, ela traz para o relacionamento dela, ela traz para o casamento, ela vai trazendo, porque ela está amargurada com alguma situação que está acontecendo em outra instância, e elas não conseguem muitas das vezes, aleluia, desvencilhar isso, e isso causa uma raiz de amargura. Por isso que tem gente, aleluia, Jesus, que é um fel puro. Por isso que tem gente, aleluia, que não é curada, não é restaurada, não é liberta nunca, porque ela tem uma raiz de amargura no coração encalacrada. Porque muitas das vezes nem é contra o Diácono Roberto, mas aí ela olha, mira, é ele. E é assim que acontece. Por quê? Porque ela traz o quê? Traz contenda, ela traz cólera, ela traz, aleluia, Jesus, a Bíblia continua, ela traz malícia. Quando uma pessoa, aleluia, Jesus, você não agrada a ela, quando você, aleluia, os irmãos viram o que nós passamos aqui há uns meses atrás, quando você não faz, porque o pastor disse que ia me deixar pregar e não me deixou pregar, virou no bicho, no Satanás. Aí começou a falar mal de mim, por quê? Porque ficou com uma raiz de amargura no coração, querido. Não, se o pastor não deixou eu pregar porque ele tinha algum motivo. Não pensa assim. Sabe por quê? Porque a ira e a cólera e a raiz da amargura tomam um lugar primeiro, antes da consciência, de dizer: não, se ele não me deixou é porque deve ter algum motivo, mas depois eu converso com ele. Mas não, daí vai pela murmuração, vai pela contenda, e a raiz de amargura é assim que ela se firma. Por isso que tantas pessoas derrotadas, tantas pessoas doentes, tantas pessoas caídas. O dia que você, aleluia, Jesus, irmão Ari, negar um perdão, não importa. Podem ter feito o que fizeram para você, pode ter acontecido o que aconteceu para você, não importa. Podem ter acontecido, é que nem eu, o que já me traíram, o que já me esfaquearam. Eu estendi a mão, aleluia, Jesus, e me esfaquearam, mas eu não guardo a raiz da amargura. Por quê? Porque eu sou crente, eu sou convertido, filho, eu estou liberto. A pessoa que carrega esse tipo de sentimento, ela não é liberta. Ela não é liberta. Mas não foi com você. Foi sim, querido, foi com você. Está aqui os irmãos que viram. A Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas muitas das vezes tem que ser posto às claras, para que as pessoas possam entender. Aí você dá comida, você dá roupa, você arruma carro, você faz isso e aquilo, e você é traído. Não existe traição de marido e mulher, ou traição, tudo é traição, é igual pecado, irmão Ari. Pecado é pecado e pronto, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e pronto. Cobiçou a mulher do próximo é pecado. Dormiu com a mulher do próximo é pecado.
E as pessoas acham que não. Então muitas das vezes a pessoa está cultivando esse demônio de raiz de amargura, e ela traz, tem pessoas, aleluia Jesus, que trazem de infância isso, os sofrimentos que ela teve lá na infância, a fome, a luta, elas trazem, aleluia Jesus, e não conseguem, aleluia, jogar para fora para que haja libertação. Tem pessoas que nós conversamos e sentamos, já orientamos, que elas estão sofrendo por causa de coisas lá do Rio Grande do Sul, mas elas não dão bola, continuam sofrendo, trazendo lutas, trazendo provações para sua própria casa, mas não querem se libertar. Doentes, enfermas, quase mortas, mas elas continuam. E a Bíblia diz o quê? O que ela fala aqui no versículo? A blasfêmia, a malícia sejam tiradas de entre vós. Por quê? Porque quando tem raiz de amargura, ele agrega toda essa coisa. Todos esses itens ele agrega: malícia, a ira, a contenda, ela agrega tudo. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele fica esperando, aleluia Jesus, aleluia Jesus, fica de olho, Diácono Jimenez, ele fica esperando, aleluia Jesus, já foi 3 vezes, aleluia Jesus, fica esperando uma oportunidade, para entrar, aleluia Jesus, com essa situação. E aonde que é o quê? Aonde que é as contendas, onde que é todas essas coisas? A Bíblia diz no 32, antes sedes para um com os outros benignos, aleluia Jesus. Mas eu não vou fazer o bem, pastor, para ele, só me fez o mal. É aí, querido, Jesus disse lá na cruz: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Mas já tinham cuspido nele, já tinham escarrado, já tinham batido em Jesus, já tinham xingado ele, já tinham feito de tudo. Ele deixou um exemplo para mim e para você, irmão Ari. Não importa o que aconteceu, libere o perdão para que você não venha apodrecer. Não importa o que te fizeram, deixe ele. A Bíblia aqui não está escrito, a Bíblia manda eu perdoar, a Bíblia não manda eu conviver, irmã Fernanda. A Bíblia manda eu perdoar, eu libero o perdão. Agora conviver eu não sou obrigado. Porque nem Judas que traiu a Jesus, ele não teve coragem de voltar e pedir perdão. Se tivesse voltado e pedido perdão, e Jesus, daí nós teríamos dizer, não, Judas traiu Jesus, voltou e andou com Jesus, e daí nós temos que fazer o mesmo, entendeu? Não. Então quando nós olhamos para isso, perdoar, eu e você precisamos perdoar. Agora conviver, nós não somos obrigados a conviver, porque vai ter o que? Não é da minha e da tua parte raiz de amargura. E eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus: pessoas que já te traiu uma vez, eu tenho experiência própria aqui nesse lugar, que eu perdoei 2, 3 vezes, me traíram 2, 3, 4 vezes de novo. Perdoei, voltei, esqueci, ajudei. Por isso que eu disse, hoje em dia eu não sou mais do métier da convivência. Hoje em dia eu digo, você pode vir quanto você quiser, pode sentar ali até o dia que não tiver culto, mas eu congregando, você comigo, eu não quero. É um direito meu. Se Deus achar que eu estou errado, Ele fala para mim, mas eu tenho o meu direito. Do mesmo jeito que o pastor tem autoridade para dizer, ó irmão, eu estou te desligando, nós estamos te dispensando o ministério, da mesma forma, aleluia, é o direito que nós temos de não. Porque você é crente, você é cristão em Cristo Jesus. Você não pode ser bobo. Só que você tem que andar aqui dentro, que nem eu tenho ensinado. Seja um cristão de verdade, para que as pessoas olhem para você, para que as pessoas vejam você como cristão. E a Bíblia diz que você não tenha nada do que temer, não tenha nada que se preocupar. Porque muitas das vezes quando nós falamos, aleluia Jesus, se a pessoa fez algo para você, você perdoou ela, e ela continua na ranziza, quem carrega a raiz da amargura é ela, quem vai apodrecer é esta pessoa, não é você. E muitas das vezes as pessoas, eu sempre digo, irmão, nós temos que ser, aleluia Jesus, fiéis em Cristo Jesus. Um dia eu falei um negócio brabo com a irmã Fabiola, está sentada ali me olhando, falei brabo com ela, ela ficou sentida, falou para uma irmã, a irmã me contou, chamei ela, o esposo dela, falei, ó irmã, é assim, mas a irmã ficou chateada comigo, me perdoa em nome de Jesus. Crente faz assim, irmão. É assim que os crentes fazem.
Entendeu? Para não ficar dando lenha para o diabo, para não ficar botando fogo na fogueira. É assim que um crente de verdade faz. Para que não haja o quê? Para que não haja a cólera, a gritaria, a blasfêmia. Para que não haja a malícia. Para que todas essas coisas sejam tiradas de dentro de vós. Antes sedes para um com os outros benignos e misericordiosos. Mas a minha misericórdia com você não pode ser igual àquele homem que devia 10 talentos para o outro. Aleluia, Jesus. E daí quando o cara perdoou ele dos talentos, ele foi lá e cobrar o outro que devia para ele. Acabou de ser usado de misericórdia, aleluia, Jesus. E ele não usou de misericórdia. Lembre que o Senhor usou de misericórdia comigo e com você. Lembra que o Senhor só nos trouxe até aqui pela misericórdia. Então quando eu digo para você, não se preocupe, querido, não deixe-se, aleluia, Jesus, apodrecer, libera perdão, busque, perdoa, fala com Deus, diga: Senhor, aleluia, Jesus, eu quero tirar isso do coração, eu não quero, aleluia, Jesus, que apodreça dentro de mim esse sentimento faccioso, eu não quero que apodreça dentro de mim. E muitas das vezes quando nós lemos a Bíblia, quando ela manda antes sermos um com os outros benignos, misericordiosos e perdoamos uns aos outros, nós precisamos, aleluia, Jesus, aprender, aleluia, a perdoar, querido, a perdoar. Eu sei que é difícil, irmã Aline, eu sei que é difícil, eu sei que o sofrimento, aleluia, Jesus, eu sei que é muitas das vezes a mágoa, a tristeza, a angústia, aquela coisa fica marcada. Mas eu falo para você, eu levei quase, depois de morto, eu levei quase 40 anos para perdoar o meu pai que tirou a própria vida. Porque ele morreu, eu não quis ir nem no velório, querido. Porque eu tinha mágoa, eu tinha raiz da amargura. E eu era uma criança da idade desse menino, eu tinha 8 anos de idade. Agora, se eu não tivesse, aleluia, me tratado com o Senhor, se eu não me tivesse me tratado com o Espírito Santo, irmão Ari, eu estava carregando isso até hoje. E hoje eu não tenho problema com isso. Por isso que eu disse, quem apodrece somos nós. Muitas das vezes a pessoa já morreu, já se foi. Mas me envergonhou. Deixa que o Senhor te justifica. Mas falou mal de mim isso. O Senhor nos justifica. Eu sempre disse isso para os irmãos. E muitas das vezes nós não compreendemos, aleluia, Jesus. Porque quando, aleluia, Jesus, Hebreus 12, 15... Quando Hebreus 12, 15 fala assim, aleluia, Jesus, para mim e para você, e tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe, e por ela muito se contamine. Muitos, porque brota, aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes quando brota uma raiz de amargura, como diz em Hebreus 12, 15, no coração de uma pessoa, ela fica com a amargura do irmão Charles, só que em vez ela ir falar para o irmão Charles que ela está chateada com uma situação, ela começa a falar para o João, fala para o Pedro, fala para todo mundo, só porque ela está amargurada com você, porque ela não conta, aleluia, Jesus, não chega e não diz o que te entristeceu, o que amargurou. Como disse um pastor amigo meu, se tiver eu peço perdão, agora se não tiver motivo a perdão, vai ser repreendido de novo, vai ficar mais amargurado porque vai ser repreendido de novo, porque deve estar com rebeldia. E é uma grande verdade, por isso que as pessoas, o cristão de verdade, ele precisa conhecer, aleluia, a palavra de Deus, ele precisa andar com o Senhor, para não ficar carregando o fardo dos outros, para não ficar carregando luta dos outros. Falei agora para as irmãs ali fora, a minha oração, irmão, o meu jejum, ele me sustenta, ele sustenta o meu ministério, ele sustenta a igreja. Agora uma coisa, o problema, sabe o que é? O que eu falei na sexta-feira na pregação? O problema de você andar com contendeiro, com rebelde, é que você fica igual, com fofoqueiro, você fica igual. Você não se liberta porque você fica igual. Porque tem pessoas que não estão libertas porque, aleluia, Jesus, porque não querem ser libertas. Tem pessoas que não querem ser libertas. Tem pessoas que têm que, aleluia, Jesus, se você fala, tem um espírito ruim na tua vida, tem que sair. Mas agora Deus não vai chegar aí na marra, se a pessoa não orar, não jejuar, não buscar, não vai sair, querido. Não sai. E tudo isso aí
É um processo, porque nenhum de nós veio de um berço de ouro, de santificação. Todos nós viemos de um berço de pecado. Todos nós nascemos num ventre, aleluia, Jesus, gerado no pecado. Nós temos a tendência adâmica do pecado. E muitas das vezes você fala, quando você fala alguma coisa para o irmão, para a irmã, diz, ó, tem que tirar isso, tem que fazer isso. A pessoa acha, aleluia, Jesus, que é demasia, que é muita coisa, que é religiosidade. Não é, querido, não é. Tudo que te lembra o teu passado, como eu falei para a irmã agora há pouco, tudo que te traz lembrança da vida que você levou, isso, ele tem uma porta de legalidade na sua vida. Primeiro que as pessoas que vão ver aquilo, irmã, elas não vão olhar, lembrar que já foi e hoje está em Cristo, já foi no mundo. Não, o diabo vai usar aquilo para acusar, entendeu? Porque é uma porta que fica aberta e as pessoas não conseguem entender. E quando nós olhamos que ele diz assim, ó, a parte B, para que nós sejamos, perdoamos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Imagine se o Senhor não tivesse nos perdoado, irmã Aline, imagine se nós não tivéssemos obtido o perdão da parte do Senhor. Imagine o que seria de nós, irmã Ari. Imagine se eu tivesse mágoa, amargura de todo mundo que me traiu. Eu já tinha morrido, já tinha apodrecido. Imagine se eu não tivesse amadurecido. O problema dos crentes é não amadurecer espiritualmente, que daí não consegue resistir às provações. Aí fica que nem aquele, eu sou crente, mas meu braço não é. Não é assim, querido. Quando nós olhamos para o sacrifício na cruz, nós precisamos entender que uma das primeiras coisas que eu e você temos que enfrentar é a humilhação. Uma das primeiras coisas que nós temos que enfrentar é a perseguição. Uma das primeiras coisas que nós temos que enfrentar é o sofrimento, a luta, é a provação diante da presença de Deus. E não tem como você se transformar num cristão verdadeiro se você não passar por isso. Tudo isso o Senhor faz comigo e com você para que nós viemos melhorar dia após dia. Mas aleluia Jesus, quando nós, aleluia Jesus, nos colocamos, a oração da Ana, quando estava lá buscando a Samuel, queria engravidar, Eli não pôde impedir a oração, não pôde impedir o milagre da Ana. Por isso que eu falei para a irmã Natanaína que a nossa oração, ela nos sustenta. Se a fulana não ora, o ciclano não ora, o problema é dele, é que nem eu não posso. Lembra da pregação de sexta-feira? Eu não posso fazer que nem Moisés. Eu não posso espancar, aleluia, a rocha por causa dos outros. Essa palavra ela nos manda e nos ensina a jejuar, nos ensina a andar na presença de Deus, nos ensina. Ah, pastor, mas tem coisas que me impedem. Tem coisas que te impedem, mas o Senhor não vai tirar. Tem coisas que você tem que largar. Tem coisas que você tem que deixar. Quando eu falo para os irmãos, eu sei, irmãos, o Espírito Santo tem falado comigo, tem coisas escondidas, tem mentira, que não deixa as pessoas ser curadas, ser libertas. Por isso que quando o meu pastor começou a me discipular, ele me botou sentado e ele falou, me conta tudo, não me esconde nada. Eu tive que contar tudo, irmão Charles, tudo. Desde as mulheres que eu fui para a cama, as situações, as contendas, as ríxias, tudo. Para quê? Para que eu pudesse chegar a 14, 15 anos nesta caminhada. É assim, querido. Porque essas coisinhas, isso aqui eu não vou contar que não dá nada. É bem ali que ele está escondido. É bem ali que ele está escondido. Eu falar com o irmão Roberto, fez negócio para mim, mas ele não está aqui para se defender, é fácil. Por isso que eu digo, a gente precisa, irmão. Nós precisamos chamar para a luz, para a realidade as coisas. Porque o inimigo das nossas almas, ele não está brincando. As pessoas estão aquém ao que está acontecendo, tanto no mundo espiritual, quanto das coisas que estão andando, aleluia, Jesus, por aí. A Bíblia diz assim, no capítulo 32, sede, pois, imitadores de Deus, a parte B, como filhos amados, e andarem em amor, como também Cristo vos amou. Aleluia, Jesus. E é tão difícil você amar pessoas que te rejeitam, pessoas que te fizeram mal, pessoas que você vira as costas, falam mal de você, cochicha. É tão difícil. Mas como disse o pastor,
Tem horas que dá vontade a gente orar para que Deus recolha, mas a gente não pode. A gente tem que usar de misericórdia, que nem Ele usou conosco. Não importa o que fez, se tiver algo lá e que você não perdoou ainda, hoje o Senhor está nos chamando para que eu e você viemos arrancar toda a tristeza, a raiz de amargura, tudo que está trazendo ríxia, ira, contenda, cólera, malícia, tudo que está trazendo peso para a tua vida. Porque uma coisa eu digo para você em nome de Jesus: não tem nada acontecendo na tua e na minha vida que o Senhor não saiba. Não tem nada acontecendo na tua e na minha vida, não seja coisas que eu e você causamos. Porque nós estamos muitas das vezes vivendo, aleluia Jesus, a consequência das coisas lá de trás. E eu digo para você, quando o Senhor perguntar algo para você, aonde que você está? Onde que você está? Lembra de Adão? Lembre de Adão quando o Senhor perguntar, para você não ficar iludido, fazer de conta que o Senhor esqueceu. O Senhor não esqueceu de nada, não. O Senhor visitava Adão todo dia na virada do dia. E aquele dia ele já sabia que Adão tinha caído no pecado. Ele já sabia que Adão tinha comido do fruto proibido. E ele falou: Adão, onde que você está, Adão? Como se ele não soubesse que Adão estava se escondendo. Assim é eu e você. O Senhor, o Espírito Santo, fica olhando para mim e para você e dizendo: quando que você vai contar? Quando que você vai tirar isso da tua vida, esse peso, para que as bênçãos de Deus possam chegar sobre a tua vida? Quando que as curas chegarem sobre a tua vida? Por isso que tem muita gente que tem saudade do mundo, querido. Tem saudade, muita gente desviado. Eles têm saudade das vidas podres que eles levavam, das bolotas de porco, dos tachos de carne do Egito que eles mexiam. Eles têm saudade, porque tem coisas paradas como água de poço apodrecendo dentro delas. E muitas delas são raiz de amargura, como eu disse um dia desse. Eu não consigo perdoar, pastor, porque ele me fez isso. Perdoe, querido, pede para Deus graça e o Senhor vai perdoar. Você vai olhar, você vai passar, não vai ter fingimento, não vai ter nada. Você vai olhar para a pessoa, vai falar tudo bom, bom. Você não vai ter nada no teu coração, porque quem fez errado, irmã Jocélia, foi ele. É isso que nós temos que entender. O que eu tenho que receber palavras contrárias de mim? Eu nem estou no negócio. Como é que funciona? Aí eu vou pegar, vou ficar com raiva, vou lá, vou tirar satisfação? Não, não é assim que funciona. Tem crente que diz: não, vou lá, vou tirar satisfação. Não, não é assim. Você precisa, o Senhor está te vendo. O Senhor sabe o que você está passando, e Ele vai te justificar. Por isso que chega o tempo da nossa vitória, irmã Chayane. Aleluia Jesus, parece que não chega nunca. Você diz: mas não chega, está demorando. E muitas das vezes nós estamos procrastinando. Muitas das vezes nós não estamos fazendo a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós não estamos, aleluia, o Senhor está esperando mais um perdão. O Senhor está esperando mais um dia que eu e você usemos de misericórdia. O Senhor está esperando mais um dia que eu e você, aleluia Jesus, falar: Senhor, está doendo muito, mas eu preciso perdoar esse infeliz, essa infeliz. Eu preciso tirar, Senhor, esse sentimento faccioso do meu coração que está me matando. E tem gente que: eu não, se quiser que venha ela, se quiser que venha ele. Isso, continua assim, continua, que nem diz aquele outro, continua. Não é assim, querido. A Bíblia diz: os humilhados serão exaltados, os exaltados serão abatidos. Está faltando sensibilidade na palavra de Deus. Está faltando sensibilidade diante do Espírito Santo. Por isso que eu digo para você, quando o Senhor continua nos dizendo, Cristo, olha lá, o número 2 do 5 diz assim: e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício, e Deus, aleluias, a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação de toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Nada dessas coisas, irmão, que trazem, aleluia, malícia, impureza, nada disso. Por isso que eu disse, a palavra de Deus para mim e para você é sim, sim ou não, não. Nunca diga Deus me deu, irmão Charles, se não foi Deus que te deu. Nunca diga Deus me mostrou, se Deus não te mostrou.
Nunca diga Deus fez isso, se Deus não fez. Nunca diga isso, irmão, porque você está chamando uma maldição sobre a tua vida, né? Está chamando uma maldição sobre a tua vida, a qual você não vai poder administrar. E depois o peso que vem aí na frente sobre isso, é mais fácil você chegar e confessar, dizer, não, eu menti, pastor. Eu falei que foi Deus, mas não foi Deus, eu quero pedir perdão. Aí sim, o céu ouve, o inferno ouve e cai por terra. É assim que funciona. Mas enquanto você sustentar essas situações, além de causar raiz de amargura, porque daí vai, se o pastor descobrir, Deus o livre, não sei o que, não sei o que. É sempre a mesma coisa. Aí você se torna uma pessoa amargurada. Você torna uma pessoa, aleluia, Jesus. Olha para Mardoqueu. Mardoqueu estava lá, crente, não fez nada para Ramã. Ramã só não gostava dele porque ele era crente. Talvez não gostem de você porque eles olhem para você e vejam o resplandecer do Espírito Santo que eles não têm. É isso que eles precisam entender. E você tem que ficar, aleluia, Jesus, na posição com Deus. Talvez eles não gostem de você só pela forma que você está andando, mas ontem estava assim, mas hoje você não está mais. É essa a questão que eu e você. E as pessoas até por isso, elas recolhem uma raiz de amargura de você. Porque ele se acha, porque ele pensa isso, porque ele pensa... Não, querido, não. Até por você andar dentro desta palavra, as pessoas retêm raiz de amargura de você. Até por você buscar, aleluia, Jesus, a presença de Deus. Porque eles não torcem para você vencer. Eles torcem para uma pessoa que torce para você cair. Por que ela torce para você cair? Irmã, por quê? Porque ela tem o que, irmão Charles? Tem raiz de amargura. Porque ela olha para você e não se contenta, dizer, mas estava ontem caído, como é que está aí na igreja? E não desviou ainda. Eles não se contentam. Por isso que o Senhor disse, não entre na cólera, na ríxia, não entre em confusão, não entre em contenda com eles. Não traga para a sua vida a raiz de amargura. Viva você com Cristo. Viva você na presença de Deus. Viva você buscando no Senhor em espírito e verdade. Não deixe que nada, aleluia, Jesus, fique entre meio você e o Senhor, para que você possa verdadeiramente ser honrado diante do Senhor, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja restauração, para que haja bênção, haja vitória. Porque é tão triste, irmãos, ver crentes derrotados, porque não tem transformação, porque não tem mudança. E o Senhor disse, o que a Isaías diz? Diz o que mesmo? Eis que as minhas mãos não estão encolhidas, para que não possa vos abençoar, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, diz a palavra do Senhor. E muitas das vezes nós não conseguimos compreender que o Senhor jamais Ele quer o nosso mal. Jamais o Senhor quer, aleluia, Jesus, que eu e você, aleluia, Jesus, levemos uma vida atribulada. Ontem de manhã estava em casa, varrendo o chão. Quando eu passei a vassoura, abriu meus olhos, uma visão, o Senhor me mostrou algo. Eu fui lá em Pato Branco entregar. E eu falei para os irmãos, falei, viu, Deus falou para mim, quarta vez, Diácono Jimenez, falei, Deus falou para mim, que vocês estão nesta prova, por causa disso, disso e disso. Aí eles baixaram a cabeça e ficaram, se entristeceram. Por quê? Porque eles mexeram numa situação na qual gerou raiz de amargura em outra pessoa. E essa pessoa tem um poder aquisitivo muito grande. E essa pessoa colocou no coração desejo de destruir eles. E eles estão com uma situação muito complicada. Pedi para os irmãos para orar por eles. Estão numa situação muito difícil. Porque eu falo uma coisa para você. Mexer com as trevas, querido, você tem que saber o que você está fazendo. Então não pense, aleluia, Jesus, que vai ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem muita gente sendo destruída e nem sabe por que estão sendo destruídos. Só que o que eu tenho visto muito nos dias de hoje é os crentes fugindo das lutas, das batalhas. Que nem eu falei para o diácono Roberto, tem coisas que me entristecem, porque são coisas que são desnecessárias. São coisas que são desnecessárias. São coisas que eu e você, aleluia, Jesus, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos entender.
Nós precisamos compreender, aleluia, Jesus, que tudo é para a honra e para a glória do Senhor. E toda vez que tiver se aproximando uma bênção da tua vida, toda vez, Satanás vai se levantar para te destruir, para te lograr, para te roubar a vitória. Toda vez que o Senhor estiver preparando algo para você, ele vai se levantar. E muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender. Quanto mais eu oro, pior fica. É assim mesmo, querido. É assim mesmo. Tem provação, tem luta. Quero sim que as irmãs orem, jejuem, mas não deixe nenhuma raiz de amargura no coração, senão essa oração, esse jejum vai ser oração e jejum de tolo. Não vai adiantar nada. Por isso que nós precisamos, diante do Senhor, quando o Senhor fala assim, que não estejais em vós nenhuma raiz de amargura, e que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. Então preste bem atenção, irmão. Se foque aqui nesta palavra, busque no Senhor, espere nele, não faça nada achando, aleluia, Jesus, a Bíblia diz por vanglória, não faça nada porque achando que vai ser melhor. Cuida primeiro da tua salvação, cuida primeiro do teu ministério, cuida primeiro da tua casa, cuida primeiro das tuas coisas, porque senão não tem como, aleluia, você estar de pé diante do Senhor. Então muitas das vezes nós precisamos olhar para ver o que está acontecendo. Uma coisa que esta palavra ela nos ensina, irmão Ari, é você reconhecer, respeitar e saber o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque tudo o que está acontecendo, tanto nesse mundo agora, quanto no mundo espiritual, está regido nesta palavra. E é para mim e para você, para que nós compreendamos que o Senhor, ele tem livramento, ele tem cura, ele tem libertação, ele tem bênção, ele tem vitória. Mas se eu e você não nos dispor a entregar tudo nas mãos do Senhor, como diz aquele hino da harpa, quando tudo estiver diante do altar no Senhor, se nós não dispormos, o Senhor não pode trabalhar, querido. O Senhor não pode trabalhar. Viu por que eles vão, e daí desistem e dizem, não, eu estou crente tantos anos, nunca teve bênção, porque sempre carregou a bagagem da raiz da amargura, sempre carregou as coisas lá de trás, sempre carregou as lutas, provações. Não tem como, querido. A Bíblia diz que eu e você, em Cristo, nós temos nova vida. Eu não posso. Quer casar? Ninguém impede. Só que você não pode trazer o sofrimento, a raiz da amargura que você sofreu lá atrás para um novo relacionamento, senão vai ser um inferno. Vai ser um inferno. É assim que funciona. Não pode, você tem que deixar tudo para trás, para que você possa, aleluia, Jesus, levar uma vida digna diante do Senhor. É assim que funciona, irmã. É dessa forma. Não importa se foi maltratada, se xingou, se fez, não importa. Quando a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo, só que não traga de lá a raiz de amargura para dentro da tua casa, para dentro do relacionamento, para dentro do casamento. Não traga. Por isso que muitas das vezes, irmãos, quando nós falamos, quando o Senhor disse, esses dias eu falei para aquela senhora lá de Pato Branco, eu falei para ela que Jesus, quando estava, aleluia, pregando com seus discípulos, e veio um discípulo e disse, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele falou assim, quem? Tua mãe e teus irmãos? Ele disse, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai que estão aqui. Ela ficou chateada comigo, irmão. Ficou chateada comigo, porque muitas das vezes a tua família, como eu conversei com o casal essa semana ali, a família da gente traz a raiz da amargura pra gente, né? Eles trazem, eles causam na gente, porque tem situações, irmão Charles, que eles causam, que te traz a raiz da amargura. É assim, por isso que muitas das vezes é necessário que o apartar-te, precisa apartar-te, por quê? Porque senão você continua vivendo naquela raiz da amargura, naquela contenda, naquela ríxia, naquele rolão e naquela confusão, e você está ali, está assim, está no meio daquilo ali, e o Espírito Santo fala, você não ouve. Por isso que o Senhor fala comigo e com você, que muitas das vezes eu e você precisamos sentar, somente nós e o Espírito Santo, para que nós possamos entender. E eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Eu creio que o Senhor vai dar a vitória, porque quando o Senhor disse que Ele estaria conosco
todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, foi para que eu e você estivéssemos firmes diante dele. Pode ter o dia de choro, pode ter o dia de tristeza, mas não um dia de amargura. Não deixe no teu coração se encher de amargura. Amargura traz enfermidade, irmã. Sabia que a raiz de amargura causa enfermidade, irmã Neuza? Sabia que a raiz de amargura, Diácono Jimenez, impede do Senhor curar a pessoa? Impede de Senhor curar. A raiz da amargura impede cura, impede libertação, impede bênçãos, impede tudo. Ah, mas não, querido, não pode. Você tem que passar, porque quando a gente é convocado pelo Espírito Santo para liberar perdão, para não criar a raiz de amargura, se isso não acontecer comigo e com você, tem uma obra maligna acontecendo na nossa vida. Sabe por quê? Sabe como é que chama essa obra? Orgulho. Sabe de onde que veio? Do céu, mas não foi Deus que trouxe, foi Satanás. Porque daí o orgulho não se deixa você se dobrar. Daí é uma obra maligna. Por isso que eu digo para você, nós precisamos compreender tudo e da forma que o Senhor quer fazer na nossa vida para que nós venhamos ter vitória. Não importa o que está acontecendo hoje. Dê uma olhada em volta no panorama do mundo. Tem um boato aí, ó, mundo afora, que o acordo de paz está para ser assinado a qualquer momento. Tá? O acordo de paz está para ser assinado a qualquer momento. Sabia não? Sabia? Não, está tudo pronto para ser assinado. E você sabe, depois que for assinado, você sabe o que nós temos, né? 7 anos. Então vocês prestem bem atenção. Vejam o que está acontecendo. O acordo de paz, acordo de Abraão, está tudo na Bíblia. Está tudo isso aqui. Então se você pensa que você vai ter 10, 15 anos para frente, não se iluda, querido. Quando eu falo que essas crianças, nós não vamos conseguir ver elas formadas, é porque o Senhor está às portas, querido. Não estou amaldiçoando ninguém. O Senhor está às portas. Guarda teu pé diante do Senhor. O Senhor está às portas. Esse acordo vai determinar os 7 anos que falta, 3 anos e meio. Ah, agora há paz no mundo. É? A Bíblia diz, é bem isso. 3 anos e meio de falsa paz, depois vem a perseguição. Não tem a marca da besta, não come, não vende, não nada. Mas aí os cristãos já vão ter que ser retirados daqui. Aí só quem ficar vai viver o restante. Amém? É para que eu e você conseguimos entender. Eu quero que você se dê uma atualizada, irmão. Se dê uma atualizada no que está acontecendo, nas coisas de redor do mundo. Pegue a Bíblia, veja lá e olhe aqui. Assista lá, veja aqui. Você vai se instruir, você vai ficar bem mais esperto. Você vai ficar bem mais crente. Você vai ficar bem mais atento do que está acontecendo diante do mundo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus e que o Espírito Santo te convença que não deixe nada, nenhum pó, nenhum resquício de nada de raiz de amargura no teu coração. Aleluia. Não importa quanto e quem for, irmão. Vá até essa pessoa. Chega lá, pede perdão. Diga, ó, irmão, se em algum tempo eu fiz algo que te magoou, eu quero que você me perdoe. Agora não deixe, aleluia, que essa amargura se torne ríxia. Não deixe que isso se torne um empecilho na tua vida. Hoje é culto de Santa Ceia, querido. Limpa teu coração, pede perdão para Deus. Aleluia, Jesus. Aí eu começo a entender, irmão Ari, qual que foi a importância do processo de libertação que eu fiz. Aí eu começo a entender o que é você ter que falar a verdade para não deixar nada, para o diabo não ficar te espancando, não ficar te batendo o tempo inteiro. E muitas das vezes as pessoas não entendem. Então eu digo para você em nome de Jesus, não importa quem seja, se você não puder ir, vá. Chegue lá com a cara limpa como eu fui. Eu cheguei lá e bati palma, irmão Ari. Bati palma no portão, a pessoa saiu assustada, irmão Charles. Olhou para mim. Ô, Roberto, tudo bom? Tudo bom. Então, falei, pois é, vim aqui porque eu preciso pedir perdão para você. Não, eu estou em Cristo Jesus, sou crente agora, e eu vim pedir perdão para você. Não, mas não precisa. Eu falei, não, mas para mim é importante que eu preciso. Ah, então tá bom, se for importante para você, eu te perdoo. Ligado na terra, ligado no céu. Desligado na terra, a maldição já caiu. É assim, irmão. É assim que você consegue lutar
As mulheres que foi dormida, tem que pedir perdão. As pessoas, as contendas, as rixas, tudo. Para você ficar tranquilo. O diabo olha e diz: eu estou procurando um negócio para derrubar isso daí, mas não está fácil. Não tá, porque não deixe porta, irmão Charles. Fecha as portas, vai fechando. Vá lá, se humilhe. Se te xingar, você é um vagabundo, agora está na igreja, vem pedir perdão. É verdade, eu vim aqui porque eu preciso pedir perdão, porque eu não. É assim, não segure nada para você, jogue tudo para fora. Tire tudo para você ser limpo, ser liberto. Para você não segurar nada, porque isso não é podridão nossa. São coisas que colocaram em nós. E as pessoas não conseguem entender. São coisas que colocaram em nós. Os maus costumes, quem colocou, pai e mãe, né? Ensinaram nós errado. E muitas vezes nós continuamos isso. Não, boicote, corte, impeça. Comece uma nova trajetória de perdão, de limpar o teu coração. Limpa o teu templo. Limpa teu templo. Diga: Senhor, eu não aceito nada. Eu cheguei a orar, irmão, Deus trouxe pessoas. Por isso que eu disse, quando você está determinado, verdadeiramente, irmão Ari, a limpar tudo, eu orava, jejuava, o Senhor, eu na rua, em Curitiba, você sabe quantos, tem mais de 3 milhões de pessoas, e eu na rua, às vezes, dava de frente com a pessoa: tudo bem, tudo, é verdade que você é crente? Sou. Pois é, me contaram. Pois é, eu quero te pedir perdão por aquela vez lá. Deus colocava as pessoas na minha frente para que eu fosse desenvencilhando isso. É assim que acontece. Agora, quando eu não, ele que se vire, se quiser, eu não, tá louco? Tudo que me fez, você que está apodrecendo. Você que está apodrecendo. É isso que eu tenho a dizer para você, em nome de Jesus. Então, coloque-se diante do Senhor e diga: Senhor, prepara meu coração, prepara situações para que eu possa me libertar disso. Amém? Soberano eterno Pai, Deus querido e amado, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai. E nós sabemos, Senhor, que tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. E nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, Pai. Eis Tua palavra, eis Teu querer. O Senhor diz para que nós arranquemos toda a tristeza, a raiz de amargura, a rixa, as contendas dentro de nós. E que nós sejamos, Pai querido, perdoadores como o Senhor foi conosco. Coloca as Tuas mãos, nos dá graça. Abre nossos olhos espirituais, abre nossos ouvidos, Pai. Nos ajuda, nos cura e nos liberta. Assim eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos louvar, Diácono Jimenez, em nome de Jesus.